Pronto, pessoal. Agora a gente já fez condicionais e vamos para a estrutura de repetição, né? A gente pode botar aqui estrutura para ficar padronizado, né? Clica aqui na pasta, bota o nome do estrutura de repetição e cria um novo arquivo aqui no papelzinho mais. Aí bota o estrutura de repetição 1 ou while, como vocês quiserem. Eu vou botar o while dessa vez, o while.js. Pronto, a primeira estrutura de repetição que a gente vai falar é sobre o while. O while, traduzindo para português, é enquanto. Então, enquanto aquilo for verdadeiro, faça algo, entendeu? Então, os condicionais, quando você entra no condicional, ele tem que ser verdadeiro. O que está entre os parênteses, que é a condição, tem que ser verdadeiro. O while, para entrar no while, tem que ser verdadeiro também aquela condição. E aí ele vai repetir até que aquela condição seja falsa. Então, por exemplo, vamos botar aqui, um número. Vamos botar o let número igual a 5. Let número igual a 5, certo? E um while. O while é muito parecido com o if, por exemplo, a estrutura dele no caso, né? Você vai botar o nome dele, que é o while, vai botar o parênteses e vai botar as chaves, que é a estrutura de bloco que ele vai executar, certo? O bloco de código que ele vai executar. E aí você pode botar um número, por exemplo, número é, menor ou igual a 10, certo? Aí o número aqui tá 5, vamos deixar 5 mesmo. E a gente vai botar um console log, console.log, número, para imprimir. Isso aqui ele vai imprimir o número, certo? E aí agora a gente vai para incrementar isso, porque senão ele vai ficar no loop infinito, certo? Se a gente deixar um número igual a 5 e não incrementar ele com mais, lembrando que o mais é para incrementar mais um ao número. Aí você poderia botar mais 2, mais igual a 2, mais igual a 3, enfim, para aparecer os números, certo? Então, se eu deixasse que o número é igual a 5 e não incrementasse ele ia ficar num loop infinito. Então não ia mudar nada. Ele ia chegar, ia falar número igual a 5, aí ele ia perguntar enquanto, certo? Enquanto o número for menor ou igual a 10, console log em número. Aí ele vai ficar imprimindo 5 infinitamente, porque 5 nunca vai ser maior do que 10 para parar. Para isso aqui, essa condição ser falsa, entendeu? Vai ser sempre verdadeiro. Então vocês têm que tomar cuidado nisso. Então esse número mais vem justamente para isso. Vem aí, quando ele chega aqui, ele vai imprimir o número, que inicialmente é 5. Aí vai ser número mais, aí vai ser 6. Aí 6 é menor ou igual a 10? É. Então console log em número, que agora é 6. Número mais, 7, entendeu? E vai imprimir até 10. Até ser igual a 10. Vamos rodar aqui. Pronto. De 5 até 10. Quando chegou em 10, ele perguntou se o número é menor ou igual a 10. É, imprimiu 10. E vai, aumenta para 11 e pergunta de novo. Número é menor ou igual a 11? 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele sai. Basicamente, essa é a estrutura do enquanto, né, do while. Esse while você vai usar para algumas coisas, para sistemas ou coisas do tipo que você quiser usar. Vamos dizer assim, uns mini sisteminha que você quiser fazer para brincar. Você vai usar o while, porque enquanto, por exemplo, for verdadeiro, ele vai continuar rodando. Quando não for verdadeiro, ele sai, certo? Isso aqui você pode atualizar o número quantas vezes você quiser, botar um, sempre vai ir até 10, certo? Essa é a estrutura. Lembrando que você tem que fazer algo para, em algum momento, isso aqui ser falso. Porque, vê, se eu tirar esse número mais aqui, vamos tirar para ver, e rodar ele, vê o que vai acontecer. Tá vendo? Tá dando um infinito. E vai ficar assim até travar o computador, entendeu? Então tem que ter alguma forma disso aqui em algum momento ser falso. Seja com um número seja trocando um booleano para false, enfim. Então, tipo, e dentro do while você pode ter estruturas de condição, estruturas condicionais. Então você aqui dentro pode ter um if e um else. Por exemplo, vamos colocar aqui, certo? A gente fez esse let número, aí vamos colocar um switch aqui, um switch case, switch, certo? Vamos botar aqui let opção para botar dentro do switch, opção igual a 1. E a gente vai botar a opção aqui, certo? A gente vai botar duas opções. A gente vai botar case, case 1. Então, caso for 1,
ele vai dar um console.log, está no programa, e o break. E agora o case 2. Case 2, caso for 2, aí você vai dar o console.log, .log, saindo do programa, break também. E aqui se você quiser botar o default, vamos botar só para ir treinando. Default console.log número, essa opção não existe, e o break também. Coloquei os pontos e vírgula bonitinho. Então, por exemplo, let opção igual a 1. Se a opção, caso a opção for 1, ele vai dizer está no programa. Caso a opção for 2, saindo do programa. E default, ele vai dizer que essa opção não existe. O que a gente precisa aqui para ser verdadeiro? A gente precisa trocar isso aqui. A gente troca de número. Vamos botar condição aqui. Condição. E a gente bota aqui que condição é true, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar isso aqui e botar condição. Para ele entrar no while, condição tem que ser igual a true. Então ele vai entrar nesse while. E ele vai ficar rodando até tecnicamente sair do programa. Se está entrando no programa, vai ficar normal. Entendeu? Ele tem que sair. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a condição. Lembra, porque senão ele vai ficar em loop infinito aqui dentro. Você vai pegar a condição e vai colocar aqui dentro do sair. Então, antes do break, você vai botar o condição, a variável condição, e vai botar que a condição agora vai ser igual a false. Porque quando aqui a opção for 1, ele vai entrar no programa, ele vai ler e vai parar. E vai voltar para cá para cima de novo. A condição ainda é true? Sim, a condição ainda é true. Se aqui for 2, vai ser caso 2, console.log sair no programa, e a condição vai ser falso agora. Vai mudar a condição para falso. Igual no número mais, ele não mudava para 11 para sair, então a condição aqui também muda. Então mudou para falsa a condição. Quando ele subir de novo para a estrutura de repetição, ele vai perguntar se a condição é igual a true. Não é mais, porque ele mudou aqui embaixo. Entendeu? Do mesmo jeito que aquele que a gente usou dos números, mudava sempre que chegava lá embaixo. Sempre que chegava embaixo daquele número, ele acrescentava mais um. E até que chegava um momento que ele fosse 11. Então não ia ser mais 10. Então o número era maior do que maior ou igual a 10, ia ser falso, entendeu? Menor ou igual a 10 ia ser falso, porque era 11. Então, basicamente, isso aqui ocorre da mesma forma. Se a gente rodar, vamos rodar aqui. Ó, ele tá dando... Ah, já sei qual é o problema, porque não vai funcionar isso. Isso aqui funcionaria só se tivesse uma pergunta para voltar aqui e perguntar de novo. E meio que travar esse coisa. Mas se a gente pegar... pronto, aqui de qualquer forma dá pra ver. Vocês viram que tava no loop infinito ali, né? Porque ele sempre vai ficar em opção 1. Então ele sempre vai ficar rodando aqui dentro. Nessa opção 1. Se a gente botar a opção 2... Quando eu rodar... Ele vai sair. Viu que aqui ele ficou rodando infinito. Ele tava enquanto for 1. Então tava sendo 1 sempre. E aqui, quando for 2, ele saiu do programa. Aqui, saindo do programa e já saiu. Não ficou no loop infinito, entendeu? Então aqui ele mudou a condição para falso e saiu. Então, do mesmo jeito, não era assim que eu queria exemplificar, mas dá para exemplificar desse jeito. Vocês conseguem entender? Enquanto não tiver uma condição para fazer ele sair do while, ele vai ficar infinitamente no while. Então vocês têm que se ligar nisso. Entendeu? Porque esse negócio aqui era pra ser feito com uma entrada de dado, que é o readline. Mas mais pra frente eu ensino. Pra adiantar essa parte de repetição, depois de repetição eu faço um sobre readline. E a gente faz um apanhado geral, pegando condicional, pegando while, tudo. E aí basicamente é isso. Você sempre tem que lembrar que no while tem que ter uma condição em algum momento dentro do bloco do código que faça isso aqui ser falso em algum momento. Seja um número menos, mais 2, enfim. Tem que ter algo que essa condição aqui fique como um falso em algum momento. Porque senão ele vai ficar igual ficou aqui. Ele vai ficar rodando infinitamente. Que nem estava no estado do programa, ficou rodando infinitamente, entendeu?
A partir do momento que tem uma condição falsa, ele sai. Basicamente esse é o while. Agora a próxima vai ser o do while que eu vou ensinar vocês, certo?